Bom dia, graça e paz, irmãos, amigos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Então vamos dar continuidade à nossa série de reflexões sobre a armadura de Deus. Ao longo da semana nós estudamos, e refletimos sobre esse tema tão importante, considerando os desafios da vida cristã e a presença, de forças, do mal ainda atuantes no mundo até que Jesus Cristo volte, e restabeleça de maneira ostensiva, o reino de Deus. Então, queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, o seu aplicativo, para que a gente possa concluir esse estudo. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o último item que deve se integrar às nossas armas, ao conjunto das nossas armas espirituais, é a oração. A oração e a súplica que deve acompanhar toda a vida cristã. Nós oramos por diversas razões, Uma das razões mais presentes, no nosso estímulo a orar são as necessidades, sem dúvida. Então, quando sentimos a angústia na alma, somos pressionados talvez pela ansiedade, quando as coisas não vão bem, quando nos sentimos acuados por alguma situação, nós que cremos no Senhor e sabemos que podemos encontrar guarida sob as suas asas, nós buscamos a Deus, nós batemos na sua porta como Jesus Cristo nos ensinou e Ele nos dá a resposta. O Senhor é um Deus responsivo a orações. Eu tenho essa experiência, você tem essa experiência, eu tenho certeza, de ter uma oração respondida, de talvez até chorando diante do Senhor, expondo e rasgando seu coração, como diz as Escrituras, Ele recolhe as nossas lágrimas no seu odre. A nossa angústia não é desconhecida de Deus, todas estão registradas no seu livro. E isso também está escrito nos Salmos. O Senhor conhece o meu coração e a sua vida. Então, a oração, ela precisa ter o requisito da sinceridade, de buscar a Deus em espírito e em verdade. Quando nós oramos, não se trata de um exercício de convencimento de Deus para que Ele me favoreça. E Jesus é muito explícito quando ele afirma que Ele conhece as nossas necessidades antes que nós as expusemos diante dEle. Então, Deus, Ele sabe muito bem o que se passa na minha vida, na sua vida. E quando nós oramos, a leitura que Deus faz imediata não é a leitura das palavras, do que sai dos nossos lábios, mas sim do que está no coração. Então, orar bem é orar em verdade. Orar bem é buscar a Deus do nosso jeito, mas de um jeito autêntico. E o Senhor vai nos atender. Então, a necessidade talvez seja, a principal motivação para uma busca
da presença de Deus e para que a nossa oração seja constante. A maioria das pessoas, elas se sentem muito mais estimuladas a orar no momento da provação do que quando está atravessando o mar sob céu de brigadeiro. Então é justamente quando parecem que as nossas forças estão se esgotando é que nós oramos com mais afinco. É uma característica em geral nossa, dos homens. Então nós podemos orar a Deus na nossa necessidade e Ele vai nos atender. Existem necessidades de várias espécies, né? E Deus é um Deus disposto a atender às necessidades verdadeiras. Então não é um Deus que está com uma espécie de quebra-galho para tudo que nós imaginarmos, ou um Deus que vai realizar caprichos, né, de acordo com a imaginação de quem ora. Então Deus, ele sabe da nossa necessidade e conhece quais são as necessidades verdadeiras e aquelas que, uma vez atendidas, vão glorificar o seu nome. Então o Senhor, ele atende também às necessidades humanas. Mas além da necessidade, nós precisamos também ter uma postura de agradecimento diante do Senhor. O agradecimento por meio da oração. Eu sinto isso muito na minha vida e talvez o testemunho seja comum aqui entre nós que estamos participando aqui dessa live. Porque às vezes nós nos sentimos tão agradecidos pela bondade do Senhor, pela sua insistência em nos poupar, em nos esforçar com a sua destra fiel, que o ideal seria que nós fizéssemos um show pirotécnico todos os dias, né? Como parecido com aquele do Réveillon de Copacabana, não é? Às vezes a nossa capacidade de agradecer, ela está muito, mas muito aquém dos feitos do Senhor. E aí a gente lembra daquele salmo, né? Ele diz: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Como retribuir tamanha grandeza e misericórdia? Quem for sábio, que seja capaz de enxergar a bondade do Senhor na vida. Então, no final das contas, eu e você, e a vida tem os seus percalços e os seus riscos e os seus perigos, e nós não nos damos conta disso. No final das contas, eu e você somos sobreviventes até agora. É muito interessante porque parece que o padrão tem que ser a normalidade, não é? Tudo ir bem parece que é uma obrigação de Deus, garantir que tudo, o transcurso da vida seja sem nenhum sobressalto, sem nenhuma dificuldade. Quando na realidade, se o favor é imerecido, é exatamente o fato de as coisas se encaminharem, né, razoavelmente bem, que demonstra a bondade do Senhor, porque não existe justiça na terra. Ninguém pode justificar a bondade do Senhor por meio das suas próprias atitudes e pelo conjunto das suas boas obras, dos seus méritos. Então a graça de Deus, ela está de contínuo na nossa vida e nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor. O agradecimento, ele faz muito bem para o nosso coração, para a nossa alma, porque muitas vezes nós nos comportamos como crianças birrentas diante do Senhor, né? Nós enfatizamos o que nos falta e somos míopes para o que já conquistamos. E o mais importante, nós conquistamos o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, a salvação, aquilo que não tem preço, aquilo que é incalculavelmente precioso e inestimável, o sangue de Jesus que foi vertido para que a gente pudesse ter uma consciência limpa, sem peso, e agora podemos sossegar e descansar em Deus, sabendo que o nosso advogado é militante e ele nos defende
diante do Pai e não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso por si só, essas bênçãos espirituais, já devem ser razão de sobra para que a gente apresente, né, um agradecimento verdadeiro diante de Deus. E quando nós lemos as Escrituras, nós entendemos que Deus, ele, aspas, gosta de ser incomodado com orações. Não à toa, Jesus, ele estimula de uma forma muito vigorosa a busca incessante a Deus. Quando ele fala da insistência em oração, ele vai trazer uma parábola de um homem, a parábola do amigo importuno, que vai bater na porta do outro amigo e dizer: me empresta aí 3 pães, porque eu recebi aqui um amigo de viagem e não tenho nada para oferecer para ele. E aí o amigo fala do lado de dentro: eu já estou aqui com a minha família, já é de madrugada, vem amanhã, eu não vou sair agora da minha cama para te atender. E aí Jesus disse: se este homem não atender o seu amigo porque é amigo, vai atender pela insistência, somente pelo incômodo. E aí ele fala: se o homem age apenas pela insistência humana até contra a sua vontade, imagine Deus, que é bondoso. Ele não vai dar uma pedra no lugar de pão, não vai dar um escorpião no lugar de um peixe, porque se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, é o que disse Jesus. Então nós entramos na presença de Deus já na confiança de saída de que nós seremos bem recebidos na presença de Deus. A nossa oração será motivo de satisfação no trono da graça. E a oração, ela muda o curso dos acontecimentos. E é muito interessante isso, saber que a oração muda o curso dos acontecimentos, né? Ela modifica uma configuração de fatos, né? E quando a gente percebe isso, o relacionamento com Deus vira algo de verdade, vira algo real. Porque veja, quando você encontra no Antigo Testamento, isso muito no Antigo Testamento, os homens de Deus que de certa forma, aspas, brigam, né, com Deus, não se trata de uma fragilidade de Deus, mas Deus se colocar de certa forma em nível humano para poder dialogar e ter relacionamento conosco. Veja o exemplo de Moisés, em que Deus propôs levantar um povo mais poderoso e mais qualificado e mais obediente. E Moisés disse: então eu vou morrer também, eu não vou, sem esse povo eu não vou para lugar nenhum, né? De certa forma teima com Deus, e Deus se relacionando, e ouve a oração. O caso também de Abraão, que intercede por Sodoma, em que ele vai de certa forma testando, né, os limites, né, da misericórdia do Senhor em relação ao povo pecador, um povo desobediente. E Deus, a cada oração de Abraão, Deus fazia um novo acordo, vamos dizer assim, com Abraão. Por que isso? Porque Deus, ele se relaciona. Ele é todo poderoso, ele é soberano, mas ele quer que eu e você tenhamos esse sentimento de que estamos falando com alguém, um interlocutor do outro lado, que conhece a nossa necessidade e de certa forma se põe no nosso nível para que a gente possa conversar com ele. É uma das coisas que eu fico maravilhado quando eu leio as Escrituras. Veja, por exemplo, o caso de Ezequias, o rei Ezequias. Ele recebeu uma profecia no sentido de que rapidamente ele seria recolhido, ele morreria, e ele só teria tempo de reorganizar a sua casa para depois partir. E aí você deve conhecer a história, ele chorou, buscou a Deus, e aí o profeta deu meia volta e falou: não, agora é outra palavra. Como você orou, como você se humilhou, Deus se relaciona com você, meu amigo. E agora ele vai dizer que te acrescenta mais 15 anos de vida. E foi essa história de Ezequias, porque a oração dele mudou o curso da história. Até a profecia
não é? Ela tomou um novo rumo, porque Deus, na sua compaixão, no seu amor, atendeu um homenzinho que orou contrito de coração e em verdade diante dele. Então a oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração, ela move essa grande mão que move o mundo. E é um instrumento muito poderoso. Eu tenho certeza que quando nós oramos, nós nunca saímos de oração do jeito que começamos, porque ela também nos modifica. É tempo de exposição à presença de Deus. Quando nós... É fácil deduzir isso, né? Quando você se relaciona muito tempo com alguém, você assume suas características. Quando nós nos expomos muito e cada vez mais à presença de Deus, certamente também o Senhor vai deixando, por meio do Espírito Santo, mais dele em nós. E isso é maravilhoso. Então existe uma porta aberta de oração, de o Senhor nos dá, não é, a prerrogativa de adentrarmos no lugar mais santo, no Santo dos Santos, e Ele tem prazer nessa nossa entrada. Toda pessoa poderosa, toda pessoa que tem uma posição importante, você sabe que assim funciona, ela sempre coloca anteparos entre, né, as pessoas comuns e ela mesma. Aí tem uma secretária, tem um segurança, tem várias portas até chegar à autoridade principal. Mas com o Senhor não é assim. Ele quer um relacionamento direto comigo e com você. E essa é uma das armas espirituais mais poderosas que nós temos, é a oração. A oração de uma pessoa como eu, como você, pessoas comuns. E eu, em particular, me agrada muito aquele estímulo da epístola de Tiago, quando ele diz que Elias era um homem comum, um homem sujeito às mesmas paixões, como você e como eu. Mas ele orou e aí houve um tempo de estiagem em Israel. Ele orou de novo, aí veio a chuva. Uma oração que muda a situação climática. Uma oração que move inclusive a natureza, porque está movendo essa mão que move o mundo. Como, não é, a oração é um instrumento de grande força na vida do cristão, mas como também ela é subestimada, como ela é pouco utilizada. E uma das funções da oração, além da necessidade, além do agradecimento, que é uma coisa que a gente pratica pouco por conta da pressa do dia a dia, né? Dos incêndios que a gente tem que apagar. Então até a nossa oração ela é muito excessivamente pragmática. Nós já temos os temas de oração, já temos as pessoas, né, listadas na nossa pauta, nós oramos por elas, oramos por determinadas situações, concluímos com um amém. Mas a oração ela deveria também ser contemplativa. Uma oração sem exatamente um compromisso de tratar de um tema específico. Essa oração que é apenas que consiste em se maravilhar com a pessoa do Senhor Jesus, né? Quando você vê, por exemplo, uma quaresmeira cheia de flores, né, em algum lugar, e você olha e vê, olha a criatividade de Deus, olha a bondade de Deus sendo manifestada, né? Olha que símbolo de graça de Deus aqui na minha frente. Como Deus ele é extraordinariamente indescritível, né, na sua obra, na sua bondade. Jesus fazia isso, né, quando ele via as flores do campo, via os lírios e dizia: olha, Deus cuida, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Por que ele fala isso? Por que ele diz que as aves do céu são alimentadas? Porque também ele era um observador dessas coisas. Então eu e você começamos a extrair de coisas simples a intervenção de Deus. Nós podemos enxergar a graça de Deus nas coisas mais inusitadas. E isso é o que precisa crescer em mim e em você. Então, se reportar a Deus não é apenas apresentar uma lista de demandas, mas também simplesmente se derramar
em adoração, se espantar com o amor e a graça de Deus. Isso, gente, é uma arma espiritual muito poderosa. Isso completa a nossa armadura, isso acaba integrando esse kit de enfrentamento das intempéries da vida, das ciladas do diabo e do dia mau, como Paulo fala em Efésios 6. Então, que o Espírito de Deus ajude você, ajude a mim a nos municiarmos de todos esses elementos da armadura espiritual que o Senhor nos fornece para ficarmos firmes e inabaláveis e sermos cristãos cada vez mais produtivos. Em nome de Jesus.